Uma boa noite, queridos irmãos e irmãs, em especial da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Uberlândia e da Paróquia de Uberlândia, que inclui Araguari, inclui Patrocínio e Uberaba também, nossos irmãos, então, desses lugares, e também outros que nos assistem, amigos, por esse Brasil afora. Nós iniciamos aqui o nosso estudo bíblico, desejando a todos uma boa noite e que Deus Espírito Santo nos acompanhe nesse momento de reflexão e que possamos assim crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Salmo 96, ele tem o título como um tributo à glória e majestade de Deus. Portanto, glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós neste momento de reflexão e também todos os dias de nossa vida. Que assim seja. Amém. Nós vamos ler o Salmo 96 e depois refletir sobre os versículos que nós imaginamos nesse momento mais relevantes e que têm uma mensagem mais significativa para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Bom, o Salmo, ele começa com um convite importante: cantar louvores a Deus. Louvores. Quando nós louvamos a Deus, esse louvor, ele vem de um coração agradecido. E um coração agradecido é um coração que reconhece que dentro dele existem maravilhas concedidas por Deus. A pessoa que agradece, a pessoa que louva, é uma pessoa que tem a sua vida dominada por um certo otimismo, por uma certa visão melhor da vida, porque percebe que a vida não é feita apenas de desastres, de dificuldades, de desafios difíceis, de derrotas, de sofrimentos, de dores e doenças, mas a vida também tem suas maravilhas, e como saldo nós podemos dizer que a vida é uma maravilha. E ela é particularmente uma maravilha quando não vivida sozinha. E nós não vivemos a vida sozinha quando temos família. Mas especialmente não vivemos nossa vida sozinhos quando temos Deus. Quando percebemos Deus. Quando percebemos as maravilhas dele na nossa vida. E quando nós percebemos as maravilhas de Deus, nós então agradecemos e cantamos. E segundo o salmista,
esse chamado é para toda a terra. Toda a terra, toda a criação, todos os seres humanos, louvem a Deus, porque Deus fez maravilhas, não só para os seus filhos, para aqueles que o reconhecem como Deus e Salvador, mas fez maravilhas na vida de todos, dando às pessoas a oportunidade de viver, dando às pessoas a oportunidade de conhecer e conviver de forma construtiva com o seu semelhante, e assim, juntos, criar uma vida melhor, mais agradável. Essas pessoas que assim fazem, essas pessoas que assim reconhecem, elas cantam e agradecem a Deus e percebem que Deus é motivo de alegria e de gratidão. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, falai bem do Senhor. Como é que vamos falar mal do Senhor que nos deu a vida? Como é que vamos falar mal do Senhor que nos deu as oportunidades? Como é que nós vamos falar mal de Deus que nos deu uma família? Como é que nós vamos falar mal de Deus se Deus nos deu perdão, vida e salvação? Como vamos falar mal de Deus se Ele nos deu o seu Filho Jesus, que por nós se sacrificou para que nele pudéssemos ter vida e salvação? Não, tudo isso é motivo para falarmos bem, bendizermos o seu nome, dizer Deus é bom, Deus é importante na minha vida. Aliás, nós constantemente, como cristãos, somos desafiados a testemunhar a nossa fé, a falar de nosso Senhor, das maravilhas de Deus por nosso semelhante. Mas uma das formas de fazer isso é dizer como Ele é bom, como Ele é importante para mim. É assim que nós testemunhamos. Deus é bom e importante para mim. Deus me deu isso e Deus me deu aquilo. E eu gostaria que você também reconhecesse, porque Deus também quer te dar isso e aquilo que eu tenho na minha vida em abundância. Anunciai entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas. Está aí o nosso compromisso. Agora, a nossa missão que Jesus deixou aos discípulos e aos seus seguidores, e de fazer discípulos, batizando e ensinando. Testemunhando, enfim, nós ensinamos testemunhando a nossa fé, testemunhando as maravilhas que Deus fez na nossa vida, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Ora, Ele é digno, Ele merece isso, e merece isso por quê? Enfim, pelas dádivas, pelos presentes, pelas maravilhas de salvação e de vida que Ele operou em mim. Depois diz também que Deus é temível, mais do que outros deuses que na verdade, depois ele diz, eles não existem, porque Deus é o único Deus que fez o céu e a terra, mas Ele é temível. E diz no outro versículo, tremei diante dele todas as terras. Eu acho que talvez essa é uma dificuldade que nós temos hoje, que nós percebemos hoje cada vez mais, um desrespeito para Deus. Parece assim que as pessoas não respeitam mais Deus. As pessoas perderam o respeito. Lutero, quando ele explica os mandamentos, sempre no início da explicação ele diz: nós devemos temer e amar a Deus. Temer e amar. Normalmente é evidente que nós ficamos muito em cima do amor, da pregação do amor de Deus, porque o amor de Deus se manifestou de uma forma radical em Jesus Cristo, com sacrifício, com dor, com a morte do seu Filho, carregando sobre ele as nossas dores, para assim conquistarmos a salvação. Então, evidente que o amor de Deus é uma coisa bastante evidente. Como muitas vezes na nossa família, na nossa criação, o amor do nosso pai ficou muito evidente, ou de nossa mãe. Mas é preciso que exista também respeito, amor e respeito.
Ou como disse Lutero, amor e temor. Diante de Deus nós também precisamos tremer. Tremer um certo temor, porque Deus não é simplesmente igual o papaizinho que a gente tem em casa. Deus é o Criador do universo. O nosso Pai é grande e poderoso. E vejam bem o que é temer Deus. Temer Deus, na verdade, é quando nós fazemos as coisas erradas, termos consciência de que isso traz consequências. A vida nos pune por isso. Nós vamos ter problemas. Não é só depois, na condenação do inferno. Tem muitas coisas que as pessoas fazem aqui e aqui já não é que pagam, mas sofrem as consequências. E nós, muitas vezes, passamos por algumas dificuldades, e algumas das dificuldades também são sinais de que nós tomamos caminhos errôneos e temos uma certa dificuldade de reconhecer e de perceber. Vejam, quando começa a chegar muito bilhetinho em casa do filho que está aprontando demais na escola, o que um pai faz? Tem alguns que vivem passando a mão na cabeça do filhinho, e outros inclusive vão para a escola reclamar do professor que ele é um incompetente. É por isso que seu filho está aprontando, porque o professor é um incompetente, o diretor é um incompetente. Os colegas estão culpados, mas ele jamais, porque em casa ele é outra criança, passa a mão. Será que o amor de Deus sempre é simplesmente passar a mão na nossa cabeça e dizer, não, pode fazer o que bem entender, eu não ligo, eu não me importo, eu sou amor? Não é bem assim. Deus é amor, mas ele se importa. E o que o pai que se importa faz? Evidentemente que eu sou contra qualquer criação rígida que use de violência para com as crianças, como antigamente foi muito comum, foi muito ruim, foi traumático para algumas crianças. Alguns tentam argumentar que nem por isso se desviaram, nem por isso se perderam em drogas, nem por isso se transformaram em bandidos, pelo contrário, que talvez tenha sido isso, até alguns argumentam, que formou o caráter. Eu não acredito que foi isso, que foi o castigo que formou o caráter. Talvez aquilo que o castigo estava representando, isso estava errado, isso que o pai precisa colocar para o seu filho, está errado e tem consequências, eu vou cortar algumas coisas, alguns privilégios teus, não precisa ser usando a vara nesse sentido literal, não precisa ser batendo. Eu acho isso uma coisa, eu tenho visto muito isso, pais que exageram na dosimetria do castigo dos seus filhos, porque estão irritados, porque estão estressados, a vida está difícil, gritam com as crianças. Puxa, isso é ruim, gritam com as crianças. Ou alguns, quando apelam para a violência, exageram no castigo. Isso não pode de jeito nenhum ser positivo. Eu acredito que isso é traumático, isso causa problemas. Nós precisamos sim dizer e deixar bem claro que o que está certo, o que está errado, está errado. E podemos até mostrar consequências na prática de resultados do erro. Seja cortando algumas coisas, dizendo agora você vai perder esse privilégio, você não vai receber a mesada, você vai ter que estudar em dobro, você isso, você aquilo, enfim. Uma série de restrições para educar a criança. E Deus, evidentemente, que faz isso conosco também. As dificuldades da vida nos educam, os problemas da vida nos amadurecem. Porque o pai que assim age, sempre passando a mão na cabeça do seu filho, cria depois um adulto imaturo. Um adulto que poderá facilmente fazer e acontecer na sociedade e achar que não vai ter consequências. Vai ter, dependendo das atitudes
de um adulto mal educado no futuro, ele pode sofrer processos, ele pode sofrer prisão, ele pode sofrer até alguma revolta violenta. Tem consequências, claro que tem. E as consequências que Deus mais se preocupa na nossa vida não é um outro problema na vida, é a nossa condenação eterna. Deus tem esse foco também na nossa vida. Ele não quer a nossa prisão eterna, Ele quer nossa salvação. Então, nós devemos tremer também diante de Deus. Nós devemos também, faz parte da nossa adoração, o assombro por Deus, o delírio tremendo diante de Deus, por causa da grandeza, da majestade que é Deus. Diante dele, então, nós tememos, e esse temor se manifesta na nossa preocupação em relação aos nossos erros, que não ficarão impunes se não houver arrependimento, confissão e mudança. Deus é amor, mas Ele quer um mundo melhor. Deus quer para nós uma vida melhor. E você acha que a gente vai ter uma vida melhor cometendo sempre os mesmos erros? Não vai. Por melhor que seja Deus na nossa vida não vai melhorar se cometemos sempre de novo os mesmos erros. Então é necessário também que Deus não simplesmente passe a mão na nossa cabeça, mas nos chame a atenção. E nos chame a atenção não só com alguns aspectos problemáticos que pode acontecer na nossa vida, mas chama a nossa atenção colocando o dedo na nossa alma para que nós reconheçamos o nosso erro. É isso que Deus quer. Deus não vai permitir tragédias na minha vida para que com as tragédias eu consiga reconhecer. Não precisa chegar a tanto, não. Deus vai mostrar colocando o dedo na minha alma. Primeiro, de uma forma um pouco mais leve, aí talvez de uma forma um pouquinho menos leve, até que finalmente eu reconheça e eu tema a Deus. E ao eu temer a Deus, eu me arrependo e peço a Deus ser propício a mim, pecador, conforme fez aquele publicano ao entrar no templo, que não teve nem coragem de olhar para cima, porque o alto representava a presença desse Deus que ele temia. Não olhou para cima, não teve coragem, e batendo no peito disse: ó Deus, ser propício a mim. Então, respeito a Deus, tremor diante de Deus, temor a Deus é de fundamental importância também na nossa vida. Mas é evidente que isso existe única e exclusivamente para que nós reconheçamos nossas fragilidades, nossos erros, que não somos perfeitos e que precisamos da direção de Deus, da direção da sua palavra, da orientação da sua palavra, e isso nós temos. Então, além de nós termos a oportunidade da vida, nós temos a graça de Deus para os nossos defeitos e erros, e temos ainda a orientação de Deus que nos guia no caminho em que precisamos andar. São todas maravilhas de Deus em nossa vida, e por isso nós estamos alegres, e por isso nós cantamos louvores a Deus. Deus Ele é o nosso Deus, e nós somos o seu povo, nós pertencemos a Ele, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Tributai ao Senhor a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos. Tributai ao Senhor a honra e a glória devida, e o poder devido. Isso não significa que Deus depende do nosso tributo para Ele ser grande, poderoso e glorioso. Não. Quando nós tributamos a Deus, quando nós oferecemos o reconhecimento disso a Deus, nós estamos nos posicionando
como humildes, que creem nele, que confiam nele e que buscam nele o refúgio e a segurança. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele, como falamos antes, todas as terras, a beleza da sua santidade. Deus é justo e essa justiça de Deus é a maior beleza que temos nele. E a justiça de Deus, ela se manifestou de uma forma nova em Cristo Jesus. Esta é a beleza, a justiça de Deus que recebe o pecador, que perdoa, que ama e que dá sempre de novo nova oportunidade para aquele que vem a ele humilde e quer recomeçar. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Isso é aquele nosso compromisso de dar testemunho. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, porque o resultado de Deus na terra sempre é vida, é salvação e, portanto, como consequência, a alegria. Folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque. A alegria está presente na natureza pela beleza e grandeza de Deus. Eu às vezes gosto de observar as flores, às vezes eu gosto de observar os pássaros, a cor das penas, a cor e a delicadeza das pétalas, flores que florescem um dia maravilhosamente, durante a noite se recolhem e outro dia já não existem mais. Tanta beleza numa fugacidade tão grande. Para que tudo isso? É um louvor para a beleza de Deus. Uma das coisas que já me impressionou foram alguns documentários de alguns, não sei se são moluscos, que estão na profundeza do mar, que são fosforescentes e que dançam uma dança maravilhosa, e que nesse documentário foi dito que pela primeira vez esses seres foram filmados. Ora, milhares, talvez milhões de anos, esses seres estavam ali nessa dança, que só foi vista agora pelos seres humanos. E nós ainda temos coragem de achar que toda a natureza existe em função de nós, seres humanos. Não é verdade. É mal interpretada a Escritura Sagrada quando Deus coloca sob o nosso cuidado a natureza, porque ela louva a Deus, porque ela canta a beleza de Deus. Um pássaro colorido que canta, talvez não, certamente não tem consciência, como nós seres humanos, da maravilha do seu canto, mas ele existe. Ali existe um louvor a Deus. A natureza, as árvores, que nessa época tornam a nossa cidade de Uberlândia tão linda. Eu ainda hoje tive que sair para a cidade e indo por algumas avenidas nossas. Que coisa linda, que maravilha! São poucas cidades que têm esse privilégio de ter tantas árvores nesta época floridas. Que coisa linda! Não tem como diante disso não ver um apelo, se cumprindo o apelo do salmista, que todos os povos devem louvar a Deus, mas não apenas os povos, mas a própria natureza e as árvores louvam a Deus na sua beleza. Por isso, o verdadeiro cristão, ele é um sujeito muito preocupado com a ecologia, ele é um sujeito muito preocupado com a natureza, ele está muito preocupado com essa exploração econômica inconsequente, que esculhamba o nosso planeta e a nossa terra.
Ele está preocupado, porque como é que Deus está sendo louvado com bastante dinheiro no banco apenas e uma natureza completamente destruída? Será que é isso que Deus quer? Será que isso é louvar a Deus? Ora, se tivermos um pingo de bom senso, nós vamos ver que não é. Então nós precisamos chorar ao ver as queimadas que estão acontecendo. Nós precisamos chorar quando vemos esgoto a céu aberto. Aliás, essa é uma das bênçãos aqui também para a nossa cidade, que tem 99% do esgoto tratado. É uma bênção. Isso aí são menos de 10 cidades que tem isso no Brasil todo. Eu morei 17 anos em Manaus. Manaus tem 12% apenas do esgoto tratado. Os igarapés, como diz, os rios, estão completamente poluídos. Vejam São Paulo também, o rio Tietê. Então, isso louva a Deus? Não, isso é uma ofensa a Deus. E isso é o resultado do nosso amor pelo dinheiro. Amor pelas coisas. Mas não as coisas conforme criadas por Deus, mas aquelas coisas que nos dão, e infelizmente para poucos ainda, uma boa vida. Para poucos. E no entanto o resultado é esse desastre ambiental que a gente está vivendo no nosso país e em grande parte do mundo também. Então nós queremos cantar louvores a Deus, só que esse canto de louvor a Deus não é um canto apenas dentro da igreja, ele não é um canto de louvor apenas nosso, ele é um canto de louvor de toda a criação. Ela é imperfeita, sim, mas cremos que um dia na volta de Cristo, a ressurreição que há de nos levantar da morte, ela também há de interferir nos elementos da natureza e criar, assim para Deus, um novo céu e nova terra, como foram idealizados quando Deus criou todas essas maravilhas que nós ainda temos a oportunidade de ver e de curtir. Por isso eu termino com a leitura do primeiro versículo e segundo do nosso salmo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.